Então, desculpe uma interrupção na internet, eu estou continuando. Então, como é que nós chegamos à sociedade de hoje? Como é que nós passamos por esse processo civilizatório? Tudo isso que a gente falou, não é? Esses costumes, esses hábitos, a maneira de viver, não é? Essas etiquetas, a maneira de comer, de se servir, tudo isso é cultura. Outro e importante teórico é Michel Foucault. Michel Foucault escreveu muita coisa. Algumas obras são importantes porque tem exatamente essa referência sobre a cultura. Por exemplo, História da Loucura. Como é que o Ocidente trata a loucura? Em primeiro lugar, o que é loucura? Quem define o que é ser louco e o que é ser normal? O que é normalidade? Então, isso é um parâmetro de cultura. Então, você ser normal é agir de determinada forma, de determinada maneira. Vigiar e Punir, uma obra sobre o sistema prisional no mundo. Tá? Microfísica do Poder, falando sobre como o homem cria os mecanismos de impor a vontade de uma minoria sobre a maioria. E ele diz que não é só o governo que tem poder. Por exemplo, o porteiro de um prédio que você vai, não é, precisar ir ao apartamento de um amigo, você tem que passar pela portaria do prédio. E o porteiro pede para você se identificar e ele tem o poder de decidir quem entra e quem não entra. Então esse porteiro, não é, tem um pequeno poder, microfísica do poder. História da sexualidade. Existe para nós ocidentais, não é, da civilização judaico-cristã, existe problema mais complicado, confuso, onde há um maior nível de repressão social, que a sexualidade, o exercício da sexualidade. Isso faz parte da cultura do nosso planeta, como outros povos trabalhavam essa questão da sexualidade. Então você vê que Michel Foucault, usando um aspecto, não é, da cultura humana, um pequeno aspecto, ele termina englobando um monte de coisas. Foucault, diz aí o texto, não é, questiona as instituições sociais e o conhecimento como ferramentas que o establishment é uma forma inglesa de dizer o status quo, ou seja, como a situação vigente, a estrutura social, né, que se impõe e se impõe a nós, controla os indivíduos. Como nós somos controlados pelas estruturas sociais, não é? Pelas, como é que a gente diria, as proibições, os tabus, os preconceitos. Outro francês, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu escreveu um livro, Sociologia da Argélia, em que ele, falando sobre a Argélia, que foi colônia francesa e que se libertou da colonização através de uma guerra violenta, onde o exército francês, para tentar impedir a independência dos argelinos, não é, prendia muitas vezes, não é, os líderes do exército argelino e submetia à tortura. Existiram oficiais franceses que se especializaram em torturar pessoas. E esses oficiais passaram a dar aula de tortura para oficiais do exército norte-americano que estava na guerra do Vietnã. Vieram para cá também para ensinar tortura aos militares brasileiros que nos anos 70 desenvolveram, não é, uma estrutura, um aparelhamento de tortura monstruoso para manter a ditadura militar. Cadê? Então, Pierre Bourdieu, falando dessa situação da Argélia, não é, ele escreveu a partir daí,
muitos livros sobre os mais variados assuntos, e falando da sociedade da Argélia, ele termina comparando a sociedade argelina com outras sociedades, inclusive a sociedade francesa. E aí compara costumes, hábitos, maneiras de viver, crenças, tabus, preconceitos. Né? Criou uma teoria de análise social, né? Através de uma teoria chamada a tríade social. O campo, né? Que é o espaço social onde a gente vive, o hábitos, a maneira como a gente age dentro da sociedade que a gente vive, e o capital, que são os valores que essa sociedade defende como importantes, como fundamentais. Outro francês, Roger Chartier. Roger Chartier foi o criador de conceitos sobre práticas e representações sociais. Né? Quando a gente veste uma determinada roupa para ir à aula ou para dar aula, vocês estão notando, eu estou dando uma aula, não é, gravada, para a gente substituir aquelas quartas-feiras que infelizmente a gente não pôde ter aulas. Veja que eu fiz questão de usar a mesma roupa com a qual eu vou à sala de aula. Ou seja, uma camisa formal de manga comprida que eu dobro, não é isso? Uma calça de cor escura, geralmente preta, azul marinho, cinza, não é isso? Sapatos, não é? O cabelo penteado. Está notando? Esses códigos de apresentação social. Eu crio o personagem que vai dar aula. Eu poderia ser como outro professor que só usa calça jean, não é? Vai de camisa de manga curta, não é? Aberta até, não é? Uma parte, de tal maneira que uma parte, não é? Do meu tórax, a parte superior, possa ser vista, não é? Os cabelos que existem aqui. Eu podia estar usando sandálias de couro, não é isso? Eu teria uma outra maneira de me apresentar para vocês. Tá vendo? Então, isso são as representações. Todo mundo tem um personagem que mostra à sociedade, que nem sempre é o que você, na verdade, por dentro é verdadeiramente. Não é? Todos nós temos aquilo que os psicólogos e psiquiatras chamam de persona. Não é? Um personagem que a gente mostra socialmente, mas que não reflete o que nós somos interiormente. E também esse Chartier fala de chamadas apropriações culturais. Nós, por exemplo, usamos um monte de alimentos, de comidas que eram para os africanos escravizados que vieram para o Brasil, eram comidas de natureza religiosa, não é? As chamadas comidas de santo, como o abará, o vatapá, o caruru. Não é? Para os nossos índios, a pipoca, tá vendo? Eram comidas que se serviam em festas para homenagear as forças sobrenaturais que governam a terra. Ainda hoje a gente tem o bolo de noiva, por exemplo. Por que o bolo de noiva tem que ser diferente, não é, de um bolo de aniversário? Por que essa característica especificamente? Então, livros de Chartier, história do livro, história da leitura, não é? E falando sobre esse veículo importante de transmitir a cultura, ele, Chartier, questiona as questões ligadas à cultura. Outro importante pensador é Peter Burke. Peter Burke é inglês e ele é autor de muitas obras sobre a cultura na Idade Moderna, é a especialidade dele, sobre a evolução do conhecimento cultural do ser humano. E principalmente
ele casou-se com uma brasileira e terminou se apaixonando pela obra do nosso sociólogo aqui de Pernambuco e um dos grandes sociólogos do Brasil, né, chamado Gilberto de Melo Freire, ou simplesmente Gilberto Freire. Um autor mais antigo, né, esse pessoal todinho que eu falei, trabalhou no século XX, mas tem um que nasceu no século XIX e morreu antes da Segunda Guerra Mundial. É um austríaco, mas que trabalhou nos Estados Unidos, chamado Franz Boas. Franz Boas é um antropólogo teuto-americano. Teuto quer dizer de origem alemã, lembrando que a Áustria também fala alemão, não é? Influenciou profundamente o desenvolvimento da antropologia nos Estados Unidos. Ele é uma referência para a antropologia, enquanto esses outros, não é, são referências de antropologia do lado europeu, ele é dos Estados Unidos. E ajudou a derrubar a ideia de que existem culturas superiores. Você está lembrado que a Europa, não é, até os anos 60, se considerava assim acima do resto do mundo, não é? A Europa é o foco da civilização e o resto do mundo é arrabalde, é periferia. Então ele mostrou que não existe essa história de superioridade cultural nem superioridade racial. Ele é importante para nós brasileiros porque ele foi professor de Gilberto Freire, né? Gilberto Freire fez o seu ensino superior nos Estados Unidos, né? Ele estudou no Colégio Americano Batista, que infelizmente desapareceu na época que ele estudou no Americano Batista, não é? O Americano Batista era um grande colégio e tinha um ensino moderno, diferente, tradicional, diferente do tradicionalismo aqui do ensino brasileiro do início do século XX. Gilberto Freire nasceu em 1900 e morreu em 1980, portanto, não é? Com 80 anos. E Gilberto Freire, ele tem uma importância fora do comum. Muito bem, mas a gente fala já sobre ele. Outro importante... estamos na página 5, História Cultural. História cultural como memória social. A história cultural também é uma forma de a gente guardar, não é, aquilo que é importante para identificar a cultura de um povo, ou a nossa cultura. No caso, por exemplo, se eu quiser saber sobre especificamente a cultura pernambucana e o carnaval em Pernambuco, eu tenho que consultar um livro de uma escritora norte-americana chamada de Catarina Real. Esse é o nome dela aportuguesado, não é? Ela é Kate, não é? Catherine Royal. Catarina Real estudou o carnaval pernambucano. Olha, ela é tão apaixonada por Pernambuco que ela tinha 2 cachorros, 2 cães, não é? 2 pets, como a gente chama hoje. Um deles se chamava Urso Fulião e o outro se chamava Frevo. Para você ver a paixão. O marido dela, Robert, não é? Trabalhava com negócio na área de economia, de administração. Ela era antropóloga e tinha que vir frequentemente ao Brasil, não é? E passava, logicamente, o período pré-carnavalesco e pós-carnavalesco aqui, não é? Então, quem vai estudar o carnaval em Pernambuco tem que ter, não é, o conhecimento dessa obra de Catarina Real sobre o carnaval pernambucano. Então, a construção da memória social, a língua, o idioma de um povo tem uma importância fundamental, não é? Às vezes a gente, e aqui no Brasil a gente tem essa mania de desprezar o nosso idioma e de preferir usar termos estrangeiros para dizer as coisas. Puxa vida, em todo lugar do mundo você só usa um termo estrangeiro se aquele termo não tiver um correspondente na sua língua, não é? Por que dizer o site? E eu às vezes me policio, mas termino errando e digo site.
Em Portugal todo mundo diz sítio. Em Portugal não se diz mouse, se diz rato, não é? A ferramenta do computador. Eles têm um cuidado, um ciúme com o próprio idioma. Nós não, não é? Nós descuidamos da língua que é o nosso tesouro, é a nossa herança mais importante, porque é com ela que a gente exprime todos os outros aspectos da cultura. E na língua portuguesa do Brasil, falada no Brasil, né, você ainda tem os falares regionais. E o falar de Pernambuco é importante. E a gente tem que cuidar disso. Do nosso jeito, da nossa maneira de falar, de expressar o que a gente sente. É importante defender com unhas e dentes, não é, esse aspecto. A alimentação, não é? O cuscuz, a macaxeira, a carne de sol, o charque, a carne de bode, o cozido pernambucano, a linguiça sertaneja ou linguiça matuta, o caldo de cana, a rapadura, o mel de engenho, o queijo de coalho, o queijo de manteiga, o feijão verde, a galinha cabidela. Você está vendo? Só para dar algumas coisas assim, as nossas frutas, a geleia feita com, oh meu Deus, como uma frutazinha que parece com uma goiaba, só que é pequenininha, menorzinha que uma goiaba. Bom, já eu me lembro. São coisas típicas da gente, não é? Um peixe chamado surubim, que é do Rio São Francisco, não é? Certas coisas devem fazer parte da nossa culinária, da nossa gastronomia, e a gente exibir isso com orgulho, da mesma forma que os portugueses, os franceses, os italianos, qualquer coisa que eles fazem nesse campo, eles apresentam como se fosse uma verdadeira obra de arte. E vemos, né, certos alimentos são obras de arte, a confecção e a apresentação desses alimentos, não é? Me lembrei também, não é? A caldeirada de Itapsuma, feita com frutos do mar, não é? Oh meu Deus, coisa boa é a alimentação, os doces, não é? Feitos aqui em Pernambuco. O vestuário, a maneira da gente se vestir, né? Os trajes típicos que a gente tem que ter, não é? a vontade de usar. Já houve, não é, muitos grandes estilistas pernambucanos de várias épocas que já pegaram, não é, as roupas, por exemplo, utilizadas pelos cangaceiros e deram uma repaginação para transformar aquilo numa roupa do dia a dia, não é? A gente precisa usar chapéu nesse sol monstruoso que a gente vive. Durante muito tempo, até começo dos anos 60, os homens usavam chapéu e as mulheres também. Esse hábito, muito mais do que moda e charme, ele é importante para nos defender contra a insolação e a incidência de câncer de pele. Então, a volta do chapéu, ela é uma necessidade, não é? E uma necessidade, além de cultural, ela é uma necessidade também de saúde. As relações familiares e sociais, a gente está perdendo, não é? Esse trato, não é? Esse carinho nas relações do dia a dia. Devo dizer a vocês, não é? Quando eu dava aula sobre introdução aos estudos históricos, eu sempre convidava alguns pesquisadores, não é, para dar uma aula e falar como era a pesquisa. Um desses pesquisadores, que é um pesquisador famoso aqui em Pernambuco sobre o cangaço, não é? O historiador Frederico Pernambucano de Melo, né, é o nome dele, né? Aí Frederico, uma certa vez, dizia: Alves, olha, eu agradeço muito. Eu disse: mas você... Ele era pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Ele disse: olha, Alves, eu
eu gostaria de, o que é que eu posso, ele me ofereceu os livros dele, autografado, etc e tal, mas teve um dia que ele disse, olha, tem uma coisa que eu gostaria que você, agradecer a você de tudo isso, eu queria que você fosse lá em casa, vou matar uma galinha gorda. Isso era uma expressão que se usava antigamente quando você tinha um apreço, um carinho especial por alguém, você, não é, matava uma galinha e convidava a pessoa para almoçar em casa. Então você ir à casa de alguém, não é, sendo homenageado com um almoço, não é, e aí você se esmerava nas sobremesas, não é, nas bebidas que você ia servir. Então isso era um sinal de um relacionamento, de uma amizade que iria se tornar profunda. Ninguém vivia comendo na casa alheia sem necessidade. Aí eu achei isso interessante, não é, de Frederico, que é um pouco mais novo do que eu, ainda manter essa tradição, não é? Vou matar uma galinha gorda para você ir almoçar lá em casa. Isso era uma forma de homenagem. Os ritos e as liturgias sociais. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, obrigado. Não é? Ainda hoje, não é, os meus genros e netos, os maiores, acham estranho quando a gente vai para um restaurante, esse povo gosta de comer pizza, ou que coisa triste, tudo no mundo. Ah, vamos comprar uma pizza, vamos pedir uma pizza. Meu Deus do céu, não existe outra comida fora isso não. Ou então hambúrguer. Mas quando a gente vai num lugar para comer pizza, normalmente, não é, eu espero primeiro que as mulheres se sentem. E só depois que elas estão sentadas é que eu me sento. Aí eu me lembro um neto uma vez, vovô, pode sentar. Eu disse, não, sua mãe ainda está em pé. Eu disse, gente, por que aqui tem... É porque eu fui educado, não é, num código social em que os homens só se sentavam à mesa no restaurante, no local, depois que todas as damas estavam sentadas. Eu faço isso de uma forma automática, não é? Por quê? Porque eu fui chamado a atenção várias vezes para fazer isso. Eu fui educado, adestrado para me comportar dessa maneira. Outra coisa, as práticas escolares, né? A maneira de você estar numa escola, se comportar numa escola, as relações entre professores e alunos, o exercício objetivo e subjetivo do poder. Não é? Como dentro de uma escola, dentro da família, você pode exercer o poder, você ensina alguém a se comportar, não é? Obedecer não pela força, mas pelo convencimento, pelo exemplo. Como é o exercício do poder nas relações sociais da nossa família, da nossa escola, como é dentro da universidade? As proibições, os tabus, os preconceitos. Nós estamos vivendo uma época, não é, em que os preconceitos estão sendo quebrados. Muitos preconceitos estão sendo quebrados. Como é que a sociedade, que ainda está ligada ao passado, às formas culturais do passado, vê essa mudança? Claro que há resistência. E às vezes resistência violenta contra essas mudanças. Não quero essa mudança de forma nenhuma. E a gente vê então, não é, uma série de ações violentas, não é, fóbicas, fobia, porque é o medo de perder a segurança, de perder o poder que você tinha, que você impunha, e agora você não vai ter mais. Porque aquele grupo que era obrigado a se submeter, a se esconder do social, agora pode aparecer, pode se revelar e exigir os seus direitos. A repressão social, como é que ela se exerce? Vê quanta coisa importante você tem. Isso é o miolo do nosso estudo, não é? O incentivo à manutenção de determinadas memórias e o apagamento, amnésia, de determinadas coisas do passado. Não é? Me lembro numa certa conversa, não é, com
pessoas da família, não é? A palavra família aí no sentido mais amplo, não é? Inclui cunhado, primos, amigo dos cunhados com cunhado, cunhadas com cunhadas e irmãs de mulheres de cunhados e tudo. Então, um grande grupo desse, a gente falando sobre a questão do preconceito. E alguém levantou uma hipótese, né, que vocês vão ver que é absurda, dizendo que alguma coisa está acontecendo hoje porque o número de gays cresceu muito mais. E a pessoa que falava dizia: na minha época não existiam tantos gays. Aí minha esposa, lembrando: olha, você morava na mesma rua que eu morava quando nós éramos solteiras, né? Essa rua começa em tal lugar e termina em tal lugar. Vamos lembrar na nossa rua aquelas pessoas sobre as quais os meninos, os rapazes, levantavam dúvidas sobre a masculinidade. Ou essas pessoas, de uma certa forma, não se revelavam gays, mas nós víamos que aqueles rapazes, eles eram gays. Aí, tá vendo? Olha, na casa de Dona Fulana, o filho de Dona Fulana, lá perto, no número 135, não sei aonde, quando a gente atravessava tal lugar, né, depois da casa de Dona Fulana, aí naquele prédio. Menino, a rua que tem, né, aproximadamente 2,5 km, minha esposa lembrou a essa, né, concunhada que na rua em que elas moravam existiam pelo menos 6 rapazes que eram gays. E aí se começou a discussão, não é? O que é que acontecia no antigamente que hoje não acontece mais? O que acontecia no antigamente é que essas pessoas tinham que viver reprimidas, sofrerem a repressão e terem que se conformar com isso. E aqueles que procuravam esconder essa condição e teriam que, né, muitas vezes, sair daqui de Pernambuco e morar em uma outra cidade, num outro centro, para esconder a própria condição e serem infelizes para o resto da vida. Você está vendo como a memória é apagada? Essa concunhada de minha esposa, ela quis criar uma teoria segundo a qual não existiam gays, ou se existiam eram muito poucos, e que hoje está havendo uma peste, uma infestação, uma epidemia. É óbvio que ela continua, digamos assim, preconceituosa, para não usar uma outra palavra. Mas você está vendo que é apagar o passado. E não é só na questão da sexualidade, na questão do empoderamento das mulheres, por exemplo. Não é? As mulheres eram mães, criavam os filhos e viviam felizes, não é? E todas as vezes estavam rindo nas festas. E como era o dia a dia dentro de casa dessa mulher que tinha que obedecer ao marido, que tinha que suportar as escapadelas. Escapadelas são infidelidades do marido, que muitas vezes ela descobria, sabia e não podia fazer nada. Aí, o que se apresentava à sociedade, na verdade, é uma família hipócrita, né? E outras famílias hipócritas existiam também, porque os homens tinham certas liberdades que as mulheres não tinham, né? A tentativa de criar uma nova memória é quando, não é, por exemplo, nós tivemos recentemente, não é, na última administração federal, o último governo federal, na última presidência, né, a ideia de trazer pátria, família, a família tradicional brasileira. Rapaz, 53% das famílias brasileiras é composta pela mulher e filhos. Não há marido. 53%, ou seja, mais da metade da família brasileira não é a família tradicional. Isso não é de ontem, nem de anteontem. Isso faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, quando o ex-presidente assumiu o poder,
esse discurso dele sobre família tradicional já não tinha sentido. Está vendo? Muito bem. E no Brasil, quem são essas pessoas? No século XIX, 2 nomes: Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco de Araújo, importante pernambucano, importante abolicionista, foi senador do Império, foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na República Velha, e o sergipano Silvio Romero, que é considerado o nosso primeiro sociólogo, fez direito aqui em Recife, né? Joaquim Nabuco também se formou pela Faculdade de Direito em Recife. No século XX, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson Werneck Sodré, o grande Darcy Ribeiro, Euclides da Cunha, o escritor que em seus livros fazia análise da cultura brasileira, Mário de Andrade. Mário de Andrade não é só o escritor, Mário de Andrade foi importante em reunir coisas da cultura brasileira. Francisco J.C. Falcon, aqui em Pernambuco de novo, Zé Antônio Gonçalves de Melo Neto, estudando o Brasil colônia, Recife, Pernambuco colônia, principalmente a época do domínio holandês. Aquele menino que falou sobre o cangaço que eu citei, Frederico Pernambucano de Melo, menino, essa lista é